Olá pessoal, nesse vídeo eu queria falar para vocês um pouco mais sobre uma das características da sociedade colonial brasileira, que é o aspecto da escravidão, e especialmente falar sobre a escravidão dos negros. Mas antes de você assistir esse vídeo, eu vou sugerir que você assista, o trecho do vídeo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, que é um trecho do filme Amistad, que mostra todo o processo de escravidão, tá, do negro, desde a captura do escravo lá na África até a venda dele aqui na América. Então, antes de você assistir esse vídeo, eu sugiro para você, clica lá no link, tá? Assista aquele vídeo, daí depois você volta para assistir esse vídeo aqui, beleza? Bom, eu espero que você já tenha assistido o vídeo, né? Se você assistiu o vídeo, vai ser muito mais fácil para você entender o que eu vou explicar agora. Então, vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa, os índios, eles foram os primeiros escravos aqui do Brasil. Eles eram chamados de os negros da terra. O problema do comércio de escravos dos índios é que esse comércio ele acontecia só aqui dentro da colônia. Como ele acontecia só aqui dentro da colônia, o governo de Portugal não conseguia cobrar impostos em cima disso, então não era lucrativo para Portugal você ter a escravidão dos índios. O outro problema que a gente tem é que o índio, ele foi decidido pela Igreja Católica que ele era humano, ele era homem e não era bicho, e por causa disso ele deveria ser catequizado, né? Então o índio ele deveria ter essa chance da catequização. Então nesse cenário aqui a gente vai ter uma mudança da mão de obra de escravos predominantemente dos índios para a mão de obra de escravos dos negros, tá? Então principalmente por causa dessa questão do comércio interno, que o governo de Portugal não conseguia cobrar impostos em cima dessa escravidão dos índios, né? Por isso que você vai ter essa vinda dos tráficos de escravos. Mas espera aí, né? O índio deveria ser catequizado, o negro não deveria, ele não deveria passar por esse processo. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, a crença da Igreja Católica durante esse período é que os negros já tinham tido a sua chance. Na verdade, eles tinham sido amaldiçoados por Deus. Então existia uma crença naquele tempo de que um dos filhos de Noé, chamado de Cã, que fez coisa errada, que viu a nudez do pai, né? E por causa disso ele foi expulso de casa, amaldiçoado, e foi colocada uma marca na sua pele. A Igreja Católica, né, tendia a acreditar que a cor da pele dos negros era sinal dessa maldição, ou seja, os negros eles eram amaldiçoados por Deus. Uma outra coisa é que os negros eles passavam por um processo de catequização, eles passavam por um processo de cristianização durante esse período de captura. Então, quando um escravo ele era colocado dentro de um navio negreiro, ele era obrigado a se batizar. A Igreja Católica cobrava pelo batismo, e ela de preferência cobrava um batismo no embarque, não no desembarque. Então, os negros eles eram catequizados e batizados para eles serem cristianizados durante esse processo, tá? Então, essa era uma das desculpas, tanto teológicas, né, que a Igreja Católica tinha para justificar essa escravidão dos negros que acabava acontecendo na África. E aí você tem todo um processo, né, de escravidão que foi mostrado no vídeo que eu deixei no link da descrição. Se você não assistiu, né, faça isso lá, assista o vídeo lá. Então como é que funciona esse processo? Primeiro, quem capturava o negro eram os próprios negros, tá? Então você tinha tribos, você tinha etnias africanas que elas eram especializadas em capturar outros negros, capturar outros africanos. Esses caras podiam ser prisioneiros de guerra, eles podiam ser prisioneiros por dívidas, né? Eles podiam ser uma troca de prisioneiros para você trocar alimentos. Então, por exemplo, tinha uma tribo que estava passando fome, eles pegavam membros da sua tribo e trocavam essas pessoas por comida. Então você tinha uma captura que acontecia de negros com os outros negros, tá? Então eram os próprios negros que capturavam os outros negros para vender eles como escravos. Esses negros eles eram levados para feitorias, que eram fortes que os europeus, especialmente os portugueses, construíam no litoral da costa africana. Então lá nesses fortes, os negros eles eram trazidos e lá eles eram trocados. A principal moeda de troca que você tinha era cigarro, cachaça e armas. Então acontecia um escambo, escravos eram trocados por armas, eles eram trocados por rolo de fumo, né, tabaco, eles eram trocados por barris de aguardente, eles eram trocados por cachaça. Então rolava esse escambo, esse era o valor de uma vida que você tinha naquele tempo. E esses escravos, então, eles eram
embarcados em navios negreiros. Esses navios negreiros, eles também eram conhecidos como tumbeiros, porque eles eram tumbas ambulantes. Cerca de metade da população, né, cerca de metade das pessoas que embarcavam nesse navio como carga, né, os negros, acabavam morrendo no caminho. Né? Existe um estudo que foi feito que mostra que os tubarões mudaram as suas rotas migratórias para seguir esses navios, porque se eles seguissem esses navios, eles tinham comida fácil com os corpos que eram jogados no mar. E estima-se que cerca de 6 a 9 milhões de negros foram traficados no Atlântico durante esse período, uma das maiores, se não a maior migração forçada que aconteceu em toda a história. Então, você tem esses navios negreiros como um desses símbolos, né, de toda essa violência que aconteceu nesse tráfico de escravos durante o período do Atlântico. Uma vez que o negro era trazido para cá, uma vez que o negro era trazido aqui para a América, ele era leiloado, né, ele era vendido, eles eram obrigados a mostrar os dentes, né, para mostrar que eles estavam saudáveis, eles besuntavam a pele deles com gordura de porco para deixá-la lustrosa e brilhante, eles eram obrigados a cantar e dançar para mostrar que eles estavam saudáveis, o homem adulto valia mais do que a mulher, do que valia mais do que a criança, porque ele era tinha mais força de trabalho. E esse negro, uma vez comprado, ele era colocado para trabalhar. Mas em algumas fazendas você tinha uma minoria branca e uma maioria negra. Então, como é que você mantinha a ordem? Ou como é que você obrigava essas pessoas a trabalhar? Especialmente através da violência. Tá? A escravidão foi violenta, sim. Não tem essa história de escravidão light, escravidão suave, que a escravidão foi boa para os negros, não. A escravidão foi violenta, sim. Tá? E a escravidão ela foi muito violenta. Aqui a gente tem algumas pinturas do Debré, né, que foi um artista francês que pintou uma parte do Brasil colonial, e elas mostram algumas das cenas de violência, né, seja o uso de palmatória com escravos urbanos, né, seja com o uso, né, do chicote, né, esse daqui ele está amarrado numa espécie de pau de arara, seja com o viramundo que você tem lá em cima, que era uma espécie de castigo, né, que você deixava o escravo preso pelos pés, às vezes com as mãos trançadas assim, deixava ele preso, mas o principal símbolo da violência que você tem é o chamado pelourinho. Tá? O pelourinho, ele era o marco zero da cidade, então você só tinha cidade se você tinha pelourinho. E o marco zero da cidade, né, aquele ponto onde é que você tem o cálculo das distâncias da cidade, normalmente é onde ficava o pelourinho da cidade. Por exemplo, a minha cidade de Curitiba, o marco zero era onde ficava o pelourinho da cidade de Curitiba. Você tem o pelourinho de Salvador, né, que é um marco turístico, né, da cidade, um ponto turístico da cidade de Salvador. E esse pelourinho era um poste onde é que o escravo ele era publicamente amarrado e ele era depois chicoteado, né, às vezes com um chicote de tiras de couro, às vezes eles usavam um bacalhau, como o que aparece lá, que é um chicote com tiras curtas, mas eles colocavam pesos, colocavam anzóis, colocavam um chumbinho nesse chicote para que ele estraçalhasse mais a carne dos escravos que eram punidos publicamente. E essas punições elas eram públicas porque os outros escravos eram obrigados a assistir isso acontecer, porque era uma forma de você punir aquela pessoa e ensinar uma lição para os outros, dizendo, se você não se comportar, é isso que vai acontecer com você. Então a punição, né, a violência, ela era uma das marcas que você tem da escravidão. A escravidão não foi light, a escravidão foi violenta, sim. Né? E contra essa escravidão, os negros eles tinham as suas formas de resistência. Né? Uma das formas de resistência da violência era você agir com mais violência, tá? O que normalmente piorava as coisas, porque quando os escravos se revoltavam com violência, essa revolta ela era acabada com mais violência e você tinha um ciclo de violência na qual normalmente o negro acabava sofrendo as pesadas consequências. Você tinha a questão do banzo, né, que era a questão de uma espécie de depressão que os escravos eles acabavam entrando, né, que levava a suicídio, eles morriam mais cedo, as mulheres se recusavam a ter filhos, matavam os filhos, né, para evitar que o filho vivesse nesse sistema de escravidão. Quando uma mulher tinha filho, às vezes esse filho era vendido para ir para outra fazenda, para evitar que você tivesse unidade familiar entre os escravos, então tudo isso levava a esse banzo, a essa depressão. E quando os escravos conseguiam fugir, né, eles tentavam organizar vilas para escravos fugitivos que são chamados de quilombos. Então até hoje no Brasil você tem essas sociedades quilombolas, né,
comunidades tradicionais que são formadas por descendentes de escravos fugitivos. E algumas dessas comunidades quilombolas chegaram a crescer pra caramba, né? A mais famosa de todas é o Quilombo dos Palmares, né? Que chegou tem um monte de habitantes, comercializava com outras cidades da região, tá? Então, essas cidades, esses quilombos, eram uma espécie de símbolo da resistência dos escravos contra esse sistema da escravidão que acontecia no Brasil colonial, tá? Então, essa é uma das características bem fortes que você tem da escravidão aqui no Brasil. E para terminar essa parte sobre sociedade colonial, é bem importante saber que a sociedade brasileira ela é formada pela junção, né, vamos usar uma palavra bonita aqui, formada pela amálgama de três povos diferentes. Né? E quem sintetizou isso muito bem é um sociólogo brasileiro chamado Darcy Ribeiro, né, que fez essa frase aqui de cima. No princípio eram principalmente os índios e uns poucos brancarrões importados, né, os portugueses que estavam aqui. Depois, principalmente negros, vindos de longe africanos. Mas logo, logo, veja só, eram multidões de mestiços e de crioulos. Ou seja, o Brasil ele é formado por uma junção, por uma miscigenação dessas raças, onde é que você tem o elemento do índio, do branco e do negro, e esses elementos étnicos, culturais, eles vão se misturar para formar esse povo brasileiro que é resultado dessa miscigenação de raças. Né? Então, nós, o povo brasileiro, somos formados pela junção dessas três etnias diferentes, por essas culturas diferentes que juntas vão formar a base do povo brasileiro. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.